precisa produzir, aquilo que o cara precisa contar, aquilo que ele precisa medir, tá? Então, esse problema aqui é um problema clássico de o cara vai produzir alguma coisa e ele tem um mix de produção. Ele pode produzir ou uma linha ou outra linha de produção. Então, as variáveis de decisão são qual a quantidade ele vai fazer de cada produto. É isso que nós precisamos responder para ele. Então, as variáveis de decisão aqui, ele pode chamar do que ele quiser, mas só tem duas. Vai ser x e y. Onde x será quantidade de games para PC e a quantidade y, a quantidade de games para videogame. Tá? É isso que nós vamos responder. Isso, quando ele decidir se ele faz um ou se ele faz outro, utilizando os recursos, devem ser recursos compartilhados, senão ele não vai escolher, é só ele produzir. Quando ele fizer isso, a escolha de qual a quantidade de um produto ou qual a quantidade de outro produto vai fazer, vai definir o lucro dele. Então nós precisamos definir, em segundo lugar, qual é a função objetivo. É um bizu para isso. Como é que a gente sabe qual é a função objetivo? O que é a função objetivo? Quem está vindo a primeira vez nessa aula hoje vai apoiar um pouco, é o caso da Neide. Neide, só existem dois tipos de função objetivo. Ou ela vai ser de máximo ou vai ser de mínimo. Isso tem que estar escrito, tem que ser falado em algum lugar. O nosso problema é prever uma função de máximo. Ele quer saber a função que maximize o lucro. Você tem custo, tem preço de venda, tem custo de produção, você pode calcular o lucro. Então, qual é a função objetivo que maximiza o lucro? Tá? Vamos lembrar aqui, qual é a equação do lucro? Isso não é pesquisa operacional, isso é a vida da gente assim. Primeiro, qual é a equação do lucro? Só um lembrete, vou fazer de verde. Lucro é igual a mão de obra, preço de venda menos mão de obra, todos os custos de produção. Não é isso? Isso se fosse um produto, né? Se fosse unitário, esse é o lucro unitário. Vezes o quê? Vezes o quê? A quantidade. Quem falou? Nicolas. Vezes a quantidade, é isso mesmo. Tá? Essa é a equação do lucro. Se nós tivermos um produto só, é isso. Se tivermos mais de um produto, o lucro total vai ser igual. Isso aqui, entenda-se, ó. Receita menos despesa. Vai ser preço de venda de A menos o custo de produção de A vezes a quantidade de A mais preço de venda do não sei quantos produtos você faz, menos o custo de produção N vezes a quantidade de N. Quantos forem, tá? Essa é a equação do lucro. O que nós precisamos montar é essa equação na forma de maximizar o lucro. A gente sempre usa Z, tá, Neide? Quem mais é a primeira aula que está assistindo essa primeira aula? Quem perdeu essa primeira aula? Jefferson? Jean. Vai sempre aparecer assim, tá, Jean? Maximizar Z. Z, nesse caso nosso aqui, é o lucro, tá? Vai ser igual. Qual é a receita do produto 1? Receita do produto 1. 270. Aqui, um software para PC vendido por 270. Isso aqui é a receita. Agora eu vou colocar todas as despesas, tá? O que tem de despesa que ele mostra aqui? Pessoal, quando eu fui dar essa aula para... exatamente esse exercício para o pessoal da administração, eu tinha uma menina lá que não conseguia enxergar o lado lógico do problema de jeito nenhum. Ela só ficava assim, professor, e a questão de marketing? E se só tiver marketing para um? Professor, e a eletricidade? Professor,
Mas não gasta só isso. A fábrica, pessoal, vale o que está escrito. Nós só vamos tirar o que tiver aqui. O que não tiver aqui é devaneio. Tá? Ó, as informações que nós temos de custo são: ele gasta 10 com matéria-prima. Que matéria-prima é essa? Possivelmente é um CDzinho lá. Na época, isso aqui devia custar R$10 um CD. Hoje deve custar o quê? 30 centavos? 60 centavos? R$1. R$1. Na época era R$10. E gasta 140 em mão de obra. Tá? Só fala isso, pessoal. Então, aqui vai entrar, ó, a despesa toda dele. 140 mais 10. Ó, muito cuidado com o sinal. Eu sei que nós somos uma turma de engenharia, mas nunca custa. Ó, é 270 menos 140 menos 10, tá? Ó. Ou some isso aqui primeiro e depois. Já vi gente boa aqui, gente boa. Não estou falando de malandro igual o Gustavo, não. Diminuir o primeiro e somar o segundo, tá? Cuidado, hein? É algebrismo. É você não, Gustavo, é o outro. Exatamente o que eu pensei. Isso aqui vezes a quantidade do game para PC. Como é que chama a quantidade de game para PC? A gente chamou de X. Mais. Vamos ver o outro videogame. Ele é vendido por 210. Gasta 9 de matéria-prima. 100 de mão de obra. Então ele é vendido por 210. Gasta 100 de mão de obra. Vezes a quantidade de desse troço, que a gente chamou de Y. Isso aqui vai ficar mais ou menos assim, ó. Maximizar Z é igual 270 menos 150 deve dar 120. 210 por 201 menos 100, 101. Essa é a nossa função objetiva, tá? Copia ainda não, pessoal. Presta atenção aqui. Copia ainda não. Vou parar para copiar já. E a questão, pessoal, mas isso tudo aqui é fácil. O que complica um pouco, o que dificulta, são as restrições, que é o terceiro elemento do modelo. Porque se não houvessem restrições, qualquer produção ia crescer indefinidamente, né? O lucro do cara ia crescer indefinidamente. Quais as restrições? Para montar as restrições, eu ensinei o bizu. Às vezes a palavra que eu vou usar aqui, ela não serve. Na maioria dos casos serve, mas às vezes não serve. Eu usei uma expressão chamada recurso. Quem fez o exercício aí da televisão, das propagandas, viu que recurso, a palavra recurso vai ficar ruim, porque não cabe muito. Quem fez o do bombardeio e dos tanques também tem problema. Mas nesse caso aqui cabe a palavra recurso. Depois nós vamos botar as variáveis do nosso problema. Depois nós vamos escrever assim, sinal. E depois nós vamos colocar o limite daquele recurso. Isso é uma tabela auxiliar, ela não serve como restrição, mas ela nos ajuda a montar a tábua de restrições. Quais são as duas? Nesse caso aqui são duas etapas, mas na verdade cada etapa envolve um recurso envolvido. Quais são eles? 240 horas por mês. Elaboração e gravação. As duas etapas são elaboração e gravação. O que ele usa para elaborar o software? 3 engenheiros de programação. Vamos procurar lá, pessoal, todo mundo. Vamos tentar fazer uma força, para enxergar lá. FV? LV? Tá bom. Ramon?
Então, Ramon 2. Cadê o outro Ramon? Ramon, quais são os dois recursos que ele usa aí para produzir? Que estão no programa. Dois recursos? A gente sabe que são duas etapas. Etapa de elaboração do software e gravação do programa. Ele precisa, aqui está escrito um recurso que envolve a elaboração e um recurso que envolve a gravação. Qual é o recurso que está ali que envolve a elaboração do software? Três engenheiros de programação. Então posso chamar aqui que o recurso seria engenheiro? Sim. Duas máquinas de gravação. As máquinas. Acho que faltou um negócio aí. Hora trabalhada. Tem hora trabalhada ali também. É não. É a hora do engenheiro. A hora do engenheiro. O engenheiro é medido em hora. Então, agora E a 240 horas por mês. E a máquina de gravação. Boa. E a máquina de gravação, que também está medida em hora. Tá? Pessoal, tem que procurar enxergar isso aqui no problema. Ó, quais são os recursos que estão envolvidos? Matéria-prima está envolvida ali. Eu tenho dados da matéria-prima? Não. Eu tenho dados lá da mão de obra? Não, você está considerando mão de obra, engenheiro não está sendo considerado mão de obra. Mão de obra tem o cara que vai operar a maquininha, tem a recepcionista que atende o telefone. Mão de obra só tem quanto ela custa aqui, mas você não tem dados dela, ela não é um recurso que envolve aqui. Ó. Ela não participa na elaboração do software. Talvez o exercício leve um pouco de confusão. Mas aqui não está falando assim, ó, atendente que fica no balcão lá gasta 10 minutos para cada software que é feito e 20 minutos para cada videogame. Ou o carinha que varre a fábrica, 10% do tempo dele é usado para limpar sujeira de PC e 20% e 90% usado para videogame. Não está na composição dos recursos, a gente não abriu mão de obra, a gente não abriu matéria-prima. Os recursos que ele deu aqui, que estão envolvidos diretamente na produção, são esses mesmo, é o engenheiro e duas máquinas. Tá? Então nós temos que buscar agora quais são os coeficientes tecnológicos, como é que cada engenheiro, como é que cada máquina, ou quanto que o total de cada máquina vai participar aqui, ó. Quais são os coeficientes tecnológicos que vão entrar aqui. Então, para fazer a pergunta que a gente usa, nesse caso cabe bem, é o seguinte: para fazer um único X, quanto eu gasto de... Entendeu isso aí? Acho que não. Esse exercício está faltando, né? Está faltando quanto que trabalha por cada jogo. Fala aí. Olha aí. Eu pulei um pedaço que nós escreveu o problema. Quem O não jogo tem... precisa de 100 horas para elaboração, 2 Olha aí, horas para desculpa. gravação. Dá uma olhada aí no exercício. Quem não tem essa folha aqui?